Olá, tudo bem? Vamos agora para mais um estudo bíblico da série Jesus Restaurador da Vida. E hoje é a lição de número 3. E antes vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque estamos agora entrando em Tua presença em oração, pedindo que o Senhor fale poderosamente aos nossos ouvidos e corações. Queremos ser transformados por Ti. Perdoe nossos pecados e que Teu Santo Espírito complete a boa obra que já começou em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira pergunta de hoje é a seguinte: onde o mal começou? E a Bíblia responde em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 10, que diz: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o mal surgiu no ambiente perfeito chamado céu, através do anjo de um coração rebelde. Mas que anjo era esse? Como se originou o pecado? Quem originou, melhor dizendo? É a pergunta de número 2 e vamos ver a resposta em Ezequiel, capítulo 28, verso 14 até o verso 17, que nos diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então, a gente percebe que no capítulo 28 de Ezequiel, aqui é uma referência ao rei de Tiro. Porém, nós observamos detalhes específicos que vão além de características humanas. Então, Deus se aproveita o momento que está falando a respeito do rei de Tiro e então também identifica, esse anjo querubim da guarda, que era formoso, inteligente, um anjo da querubim da guarda, mas que se rebelou porque quis se assentar no lugar de Deus. Se você quiser mais informações a respeito desse anjo rebelde, você pode ir no livro de Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. Então, quem originou o pecado? Um ser humano teimoso? Não. Um anjo rebelde que quis se sentar no trono de Deus e ser adorado. A criatura querendo se colocar no lugar do Criador. A questão 3. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Então, vem o conselho, a ordem de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, que nos diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao ser humano, no caso Adão e Eva: De toda a árvore do jardim vocês poderão comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem muito clara: se comerem do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Porém, uma serpente, que cobra a gente sabe que não fala, mas uma serpente ali recebeu esse anjo rebelde, esse anjo caído, e agora começou a dialogar com Eva e disse uma coisa diferente da ordem de Deus, que está em Gênesis ainda, só que o capítulo 3, do verso 1 ao 6, que podemos acompanhar lendo assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, Eva ela foi enganada. Deus falou: não coma, senão você vai morrer. A serpente, pelo contrário, disse: coma, porque você não vai morrer.
Nós podemos observar aqui uma representação muito direta em relação ao Espiritismo, de que existe vida após a morte, de que Deus está escondendo algo de nós, e o desejo de ser como Deus, ser igual a Deus, porque a serpente colocou no coração de Eva o mesmo desejo que o anjo rebelde teve lá no céu, querendo se assentar no trono do Altíssimo. Então ele disse a ela: coma, porque como Deus você vai ser conhecedora do bem e do mal. Então a rebeldia foi a essência do primeiro pecado da humanidade. Mas afinal de contas, Vinícius, o que é pecado? A primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, nos diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é a quebra, a desobediência, a transgressão da lei de Deus. E a última questão do estudo de hoje diz: qual é a consequência final do pecado e qual é a recompensa de Deus a todo mal? O livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos responde assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós pecamos e merecemos a morte, mas Cristo veio dar a sua vida por nós em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele ressuscitou para nos dar essa garantia de que podemos ter a vida eterna se o aceitarmos como nosso único Senhor e Salvador. Então, ao ler a Bíblia sobre o grande conflito entre o bem e o mal e entender a gravidade dele, você quer se juntar ao exército de Jesus e entregar a ele o seu coração para não permitir que o inimigo tome posse de sua vida? Que Deus te abençoe e seja esse o seu desejo, a sua oração hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.